Eu vou começar a aula de hoje falando o seguinte para vocês. Toda classe em Java tem um construtor, e eu vou provar isso para vocês agora. Eu tenho aqui minha classe construtores, e eu não criei nenhum construtor, essa classe está vazia, e eu tenho uma segunda classe chamada testaconstrutores, com o método principal. Então, eu vou chamar o construtor da classe construtores. E aqui está o meu construtor. Ou seja, o Java não reclama, e se a gente rodar, ele vai compilar numa boa. Não vai executar nada, porque a gente não criou nenhuma instrução para que esse construtor retorne alguma coisa para a gente. Então a gente vai entender o que acontece por trás dos panos. O Java ele cria para a gente um construtor sem que a gente veja dessa forma. Ele cria um construtor e chama o construtor de Object, ou seja, Object é a classe pai do Java, né? A classe de todo é pai ou mãe de todas as classes. Então ele chama o construtor de Object. Isso a gente vai discutir em outro ponto da nossa aula, mas é isso que ele faz por trás dos panos. Note que o construtor é um construtor vazio, não tem nenhum argumento, a gente poderia botar alguns argumentos aqui, mas nesse caso o que o Java faz é criar esse tipo de construtor por trás dos panos. Então, fazendo isso explicitamente ou isso, dá no mesmo. E é por isso que a gente tem condição de chamar o construtor da classe construtores. Agora, no momento que a gente cria explicitamente um construtor, vou voltar aqui, o construtor padrão ele deixa de existir e passa a valer esse que a gente criou aqui. E o construtor ele também pode receber parâmetros. Por exemplo, eu posso botar aqui string nome. Passei um parâmetro tipo string e na chamada desse construtor eu sou obrigado a passar um nome como parâmetro. Note que eu também posso criar um construtor vazio. Lembrando da sobrecarga de métodos, o construtor também é um método. Então, eu posso criar um construtor vazio e chamar esse construtor new construtor vazio. Posso botar aqui, faltou o n aqui, e tá aí. Agora, se a gente tira aquele construtor vazio, o que acontece? Ele vai reclamar, opa, não existe um construtor vazio. O construtor default, que é aquele construtor que o Java cria para a gente, ele deixa de existir quando a gente cria explicitamente qualquer construtor. Criou um construtor, aquele default ele já não existe mais. Então, eu vou deixar aqui o construtor vazio, para não dar erro. E dentro do construtor, eu posso inicializar uma variável, ou seja, dar um valor para uma variável. Aqui eu vou botar uma variável i do tipo inteira, e dentro do construtor eu posso colocar aqui, por exemplo, i igual a 45, por exemplo. Deu o valor para minha variável i, eu posso pedir para imprimir i. Imprima i. Esse é o construtor sem argumentos. Então, quando a gente chamar o construtor sem argumentos, que é esse camarada aqui, ele vai executar o valor de i e vai imprimir o valor de i na tela, 45. Se eu, por exemplo, mandar o construtor com um argumento, ou melhor, esse construtor que a gente passou uma string nome como um parâmetro, imprimir nome, ele vai imprimir nome, que a gente está chamando ele aqui, que é o construtor, a gente passou o nome por parâmetro, na chamada do construtor, se a gente imprimir, e ele vai exibir mark. Então, os construtores eles podem receber valores e inicializar variáveis, não tem problema nenhum, e até executar uma série de códigos. Agora, a gente tem que ter cuidado com uma coisa. Por exemplo, a gente tem que saber que o valor de uma variável membro ou de um atributo é sempre iniciado antes da chamada do construtor. Ou seja, se a gente tentar imprimir i antes
da inicialização de i, por exemplo, vou botar aqui, dar um espaço, a gente vai ter que ler da seguinte forma: int i, qual o valor default para i quando a gente não atribui um valor? O valor padrão é 0. Então, só depois ele vai chamar o construtor e ele vai linha por linha. Chamou o construtor, linha 9, vai imprimir i. Nesse ponto, quanto que vale i? Vale 0. E não vale 1 nessa linha, 45 nessa linha. Só depois que chegar na linha 11, aí sim a gente inicializa i, esse atributo i, essa variável membro i com o valor 45. Aí então na linha 13 é que ele passa a ter o valor 45. Então, se a gente testar, a gente vai ver que é 0 e depois 45. Então, muito cuidado quando você vê um trecho de código no qual vai te perguntar quanto que vale, nessa linha vale 0 e nessa linha vale 45. E se o valor padrão de i é o valor padrão default 0, logo o valor padrão de uma string nome, se a gente não atribui nenhum valor, o valor padrão desse camarada é null. E se a gente por acaso atribuir, vou botar aqui um int a vai receber um método que a gente vai criar ainda, tamanho o método tamanho do método. E agora eu vou criar esse método, né? Vamos lá. Esse método eu vou criar ele aqui embaixo. Criar lá no final, né? No final de tudo, eu vou criar esse método. Ele vai retornar um tipo inteiro. E o valor de retorno dele vai ser o return nome.length. Ou seja, qual o tamanho desse nome. Então, o que vai acontecer aqui? A gente lendo dessa forma aqui, qual que é a ordem de execução do compilador? Primeiro, ele vai lá, int i igual a 0, string nome igual a null. Depois ele vai para a linha 8, int a vai receber o tamanho daquele método, o retorno daquele método. Aí ele vai lá, opa, chamou o método aqui. Então quem é esse método? Quem é o retorno desse método? Aí ele vai lá para baixo nesse método, ele vai lá, fala, opa, o que está retornando? Opa, está retornando nome.length, né? E o que acontece nesse caso quando a gente chama uma variável que não foi atribuído nenhum valor para ela ainda e a gente chama um método para esse atributo? Vai dar um null pointer exception, né? Porque essa variável nome ainda não tem um valor. A gente não deu um valor para essa variável ainda. Ele passou da linha 8, né? Ele veio aqui, começou a ler isso aqui, eu quero atribuir a variável a do tipo inteiro o resultado desse método. Aí o Java pergunta, quem é esse método? Ele vai lá embaixo, opa, esse método está retornando nome.length. Poxa, mas nome ainda não tem um valor. Logo, um valor null chamando o método vai dar um null pointer exception. Então a gente precisa ter cuidado com isso. E isso vai acontecer mesmo que eu passe aqui no meu construtor. Deixa eu botar aqui o meu construtor. Botei aqui um string nome, né? Eu boto aqui this.nome vai ser igual ao nome que o meu usuário vai passar lá por parâmetro. Qual que é o nome? O nome é esse que a gente inicializou aqui, ó. Né? Mesmo que isso aconteça, a gente inicializou aqui, mas a ordem de execução do Java é que pega. Ele chama aquele método, chama o método. Deixa eu até colocar o método mais pertinho aqui, né? Porque fica mais fácil da gente analisar. Vamos lá. Vou chegar isso para lá. Então, mesmo que a gente tenha esse construtor aqui embaixo, deixa eu jogar esse construtor para cá, cortar, botar ele aqui pertinho, tá. Mesmo que a gente inicialize posteriormente esse construtor com o valor do nome que a gente inicializou lá quando a gente chamou o construtor, né, mesmo que tenha isso tudo,
a ordem de execução é o seguinte, ele vai procurar nesse momento aqui quem é esse método. E esse método é esse camarada aqui que está retornando para a variável A o valor, o tamanho de nome. Que no caso o nome nesse momento ainda é null. Então ele vai dar um null pointer exception. Se a gente rodar, ele vai lançar lá uma exceção. Então a gente precisa ter cuidado com isso. Prestar muita atenção na ordem de execução do compilador. O que ele vai buscar primeiro. Agora, o null pointer exception ele é corrigido de uma forma bem simples. Eu posso atribuir aqui o valor para a variável nome. Bom, corrige o null pointer exception, porque nesse momento, como as variáveis são inicializadas primeiro, ele vai inicializar a variável i com 0 e vai inicializar a string nome com o nome mark. Então, o nome, esse atributo, ele já tem um valor. Então, quando ele chega na linha 8, ele vai atribuir o retorno desse método para a variável a, e ele vai lá, quem é nome.length? Aí sim ele vai mostrar o tamanho. Deixa eu salvar aqui. Não exibiu, faltou a gente... Deixa eu ver aqui o que aconteceu. Faltou chamar aqui o método, né, na nossa classe principal. Então eu vou criar aqui um objeto. Construtores, C, recebe new, construtores. E aqui C, vou imprimir, né? C ponto tamanho do método. Assim que executar, aí sim ele vai dar o retorno do tamanho daquela string. Agora, a gente pode se confundir no seguinte, e se a gente, por exemplo, pegar a inicialização dessa string nome e colocasse depois desse camarada aqui, int a, que vai receber o retorno desse método. O que vai acontecer? Então a gente vai ler linha a linha aqui. Vamos lá. A gente inicializou a variável i. Aqui a gente está jogando para a variável a, que é do tipo inteiro, o retorno desse método. Nesse momento aqui, o string nome ainda não tem um valor. Então a gente vai lá no método e vê o que ele está retornando. Ele está retornando o nome.length. Ou seja, essa variável nome ainda é null nesse ponto e está chamando o método. Nesse caso, vai voltar a dar um null pointer exception. E a gente consegue corrigir somente se a gente inicializar, declarar e inicializar essa variável antes dessa atribuição. Aí sim, ele vai rodar numa boa. Então a gente tem que prestar muita atenção nessas situações que realmente pode confundir na hora que a gente for responder uma questão da prova. Esse null pointer exception também acontece em outros casos. Por exemplo, eu vou apagar isso aqui, eu vou deixar só o meu método ali, tá? Vou apagar tudo. E eu vou criar um construtor aqui, um construtor vazio. E dentro desse construtor eu vou chamar esse método aqui. O que acontece? Chamei o construtor. Deixa eu ver lá na nossa classe, a gente não tem mais esse construtor. Vamos lá. Então, a gente vem aqui e chama aquele construtor vazio. E aquele construtor vazio, ele está chamando um método cujo retorno tem uma variável nula chamando um método. O que vai acontecer? Null pointer exception. Se a gente chamar aqui o construtor, só vão executando, null pointer exception. Então, existem algumas formas, chamou um método cuja variável ainda não tenha sido inicializada, null pointer exception. Para corrigir, é só a gente dar um valor para a variável antes de chamar aquele método. Aí sim, tudo funciona numa boa.
O null pointer exception ele também pode acontecer em outras situações. Por exemplo, eu vou fazer aqui uma sobrescrita do método tamanho do método. Eu vou pegar esse método aqui, vou criar uma outra classe, vou botar aqui embaixo class outro construtor, criei uma outra classe, vou jogar esse camarada aqui dentro, vou botar esse método aqui sem retorno, void, por exemplo, aqui eu vou imprimir, tá? Nome.length, nome não existe nessa classe, eu vou estender, dar um extends construtores, aí sim, vou mudar o tipo de retorno também daqui, né? Botar void, fazer uma mudança aqui, e aqui eu vou imprimir teste. Então eu fiz a sobrescrita do método tamanho de método. Botei ele aqui numa classe, criei uma outra classe, que é essa aqui embaixo, e coloquei esse mesmo método nessa classe aqui. Deixa eu comentar esse trecho de código aqui para a gente ver o que vai ser executado. Então, nesse momento, a gente tem o tamanho do método, que é esse método aqui, sobrescrito nessa classe aqui, e a gente tem esse mesmo método aqui na classe construtores. Ele está aqui, com o mesmo nome. Deixa eu tirar esse camarada daqui. Tá. Então, o que, que acontece quando a gente chama, por exemplo, o construtor dessa classe aqui? Vou botar aqui. O que, que vai acontecer? A gente está chamando o new outro construtor, que é esse camarada aqui, onde tem esse método. Quando a gente rodar, null pointer exception, porque ele vai acessar nome.length, nome não foi inicializado ainda, e vai dar esse erro. Agora, se a gente não fazer a sobrescrita desse método, por exemplo, se eu colocar aqui private, nesse caso, toda vez que a gente coloca ou private ou static, a forma mais fácil de a gente entender isso é que esses métodos que têm esses modificadores esses modificadores, eles são chamados primeiro, mesmo que tenham métodos com outros nomes. Então, se a gente bota aqui private, ao invés dele chamar esse camarada aqui, né, mesmo sendo, deixa eu até apagar isso aqui, mesmo a gente chamando o outro construtor, que teoricamente ele chamaria esse método e daria um null pointer exception por conta do nome.length, ele não vai chamar mais ele. Ele vai chamar o private, porque o private, se você botar private, esse modificador antes de um método, ele é chamado primeiro, vamos dizer assim. Então se a gente rodar, ele vai rodar teste. Se a gente for aqui tirar e pedir para rodar, null pointer exception. Se a gente, por exemplo, colocar aqui static, você vai ver que ele deu um erro aqui, né? Mas como ele vai ignorar esse método, o compilador, ele vai direto nesse método aqui, se a gente rodar, ele também vai executar esse método aqui. Então a gente diz que o binding em tempo de compilação é executado primeiro nos métodos que são estáticos ou private. Ok? Então nesse caso não dá erro. Então é muito delicado trabalhar com isso. Chega a ser chato trabalhar e entender isso. Mas isso pode cair na prova, então é bom que a gente saiba isso.
Então, mudando um pouco de assunto, eu vou apagar essa classe aqui. Ó. Nesse momento não é importante para a gente. Para explicar uma coisa aqui para vocês. Vamos lá. Eu vou criar um construtor aqui. E dentro desse construtor eu vou chamar esse mesmo construtor. E o que vai acontecer? Quando a gente chamar na nossa classe que tem o método principal esse mesmo construtor, a gente vai entrar em um loop infinito. Por quê? Ele vai chamar o construtor vai chamar o construtor, que vai chamar o construtor, que vai chamar o construtor. Então, quando a gente executar, isso acaba entrando em um loop infinito. Então, a gente precisa também ter cuidado com isso. E uma última coisa é o seguinte, o construtor ele pode receber um modificador public, ele pode ser private, se a gente colocar aqui private, ele vai deixar de ser visível aqui, né? Tudo bem, mas a gente pode colocar, a gente pode deixar aqui como público também. Public. Agora, se a gente botar, por exemplo, aqui um void, ou a gente colocar aqui um... Deixa eu deixar isso aqui. Botar aqui, por exemplo, um int. E o int, botar aqui embaixo um return 1, por exemplo. Nesse momento, ele não é mais um construtor. E sim um método, mesmo que ele tenha o mesmo nome do construtor, ele não é mais construtor. O construtor ele não pode receber retorno. A gente tem que tirar esse int, e se tiver void, a gente também tira o void. Aí, nesse caso aqui, ele é um construtor. Botou qualquer modificador, ou void, ou int, ele vira um método comum. Então é isso aí, pessoal. Até a próxima aula.